Eu tenho aqui comigo, provavelmente, o maior equipamento que eu já peguei com o pessoal da DS Foto e Vídeo. É um tripé da Greika. Vocês já viram aqueles tripés da Century? Que tem aquela característica muito única daqueles pezinhos que fazem isso, que tem um peso a mais, um reforço a mais? Então, a Greika lançou esses tripés, que são a versão igualzinha da Century, só que tem um diferencial. Preço, exatamente. Ele tem todas as características daquele, só que tem um preço muito mais acessível. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre esse tripé. Então vamos lá, o unboxing foi um pouco diferente, foi um pouco fora do padrão, mas tá aqui. Essa é a parte da haste do tripé e essa é a parte dos pés do tripé. Como vocês podem ver, eles têm esse formato aqui, de 3 formatos de pé diferentes, de tamanho diferente. Por que acontece isso? A gente vai ter isso aqui, né, de 3 formatos de pé diferentes, e a gente sempre vai colocar os pesos no pé maior, ou seja, esse pé aqui, que sempre fica na ponta, é o maior, o peso vai sempre ser direcionado para ele, e ele sempre vai ficar melhor distribuído de peso, o centro de gravidade vai ficar sempre melhor distribuído na hora de você colocar os equipamentos em cima do tripé. Já na parte da haste, o que a gente consegue ver aqui? São acabamentos de muito boa qualidade. Essa parte aqui é um metal bem duro, e aqui é um alumínio também bem duro. As pontas são feitas de aço, então a gente vai poder ver aqui. Aqui é aço, liso, escovado, para a gente colocar os nossos equipamentos. E a parte de baixo também só que a parte de baixo ela é muito mais robusta que a parte de cima, porque ela vai ficar na parte diretamente onde vai ter o centro de gravidade e o peso total. A gente vai fazer a montagem dele, vamos ter uma mudança de câmera agora, né, para ficar algo bem mais aberto, para vocês entenderem qual o tamanho do tripé, a utilidade para ele, tá? Lembrando que esse tripé aqui, ele chega até 3,10 metros de altura e aguenta até 20 quilos. Ou seja, é algo absurdo. Vocês vão entender agora quando eu fizer a montagem dele. Tá, então vamos lá, né? Eu afastei mais a câmera para a gente poder ter uma noção melhor de espaço do que vai acontecer aqui agora. Primeiro, a gente tem os pés, que são assim. A gente vai abrir individualmente cada pé. Ou seja, a gente vai puxar e cada pé vai ter um momento que vai se encaixar. Abre, pode ir abrindo, que uma hora ele vai se encaixar. Encaixou o de baixo, o de cima já está encaixado do meio e o terceiro pé encaixado. O que acontece aqui, né? Esses encaixes aqui, eles têm várias ondinhas aqui, umas boquinhas. Vai chegar um momento que cada um deles vai se encaixar e vai fechar. E para fechar o tripé, da mesma forma, você vai forçar um pouquinho. Assim que você forçar, ele vai abrir. Abriu o encaixe, é só fechar tudo normal. Mas vamos trabalhar com eles abertos aqui e vai fazer esse formato como se fosse um X, uma estrela, um triângulo, né, como se fosse um tripé normal. Só que aqui o centro de gravidade tá um pouco alterado, tá? Não é da mesma forma de um tripé normal. E a gente vai colocar aqui no chão, né? Ele tem essa rosquinha aqui que fica na lateral, nessa parte aqui. E aqui a gente vai colocar a haste maior e prender. Tá aqui a haste maior. A gente vai fazer um encaixe agora da parte inferior. Encaixou. Bateu, é muito firme, porque é aço com aço. Então, assim, é muito firme. Pronto, tá colocado aqui o tripé. E assim, gente, esse tipo de tripé, ele é muito mais robusto do que um tripé convencional. Por exemplo, eu vou trazer aqui um outro tripé que eu tenho para colocar lado a lado, vocês terem um parâmetro. Pronto, aqui, ó. Esse é o tripé que eu tenho aqui no meu estúdio. E esse é o tripé da Greika, que tem aqueles pés um pouco diferenciado e tudo. Esse aqui, ó, eu vou só balançar para vocês terem noção do que acontece do som que dá, certo? Primeiro, da Greika. Você não sente nenhuma espacinho de metal batendo, certo? Super robusto. Você vem para esse outro aqui, que também é da Greika, não se engane. Só que ele é uma categoria abaixo daqueles modelos mais padrão. Balança. Bate no chão. Esse aqui, ele é todo robusto. A diferença é absurda. Não tem como. Fora o peso. Esse aqui, ele é bem mais leve do que esse aqui. Eu não tenho no manual desse aqui exatamente o peso. Eu vou dar uma pesquisada e vou mostrar pra vocês. Mas ele é bem mais pesado do que
esse daqui. Esse aqui, ele por ser oco, muito mais levinho. Esse aqui, por ser robusto, é muito mais pesado. Também tem a questão do tamanho. Se a gente subir, por exemplo, esse tripé aqui, vou subir a parte de baixo e a parte de cima. Parte de baixo subiu e a parte de cima subiu. Não encostou no teto, tá? Tá mais ou menos uns 2 palmos aqui para encostar no teto. E agora eu vou subir o da Greika. Vou tomar cuidado com a mola. Primeiro sobe a parte de cima. Encostamos aqui. Sobe a parte de baixo. Bateu no teto. Ele sobe mais, tá? Só que ele já bateu no teto. Então, assim, a diferença de altura é absurda. É absurda. Eu vou trazer a câmera para vocês verem aqui a diferença. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. O tripé da Greika aqui. E o outro da Greika, o aço inox. Você vai subindo, já chegou aqui o limite. O outro bateu no teto. Só que ele nem subiu inteiro. Essa segunda parte dele aqui não tá totalmente estendida. A estendida tá em cima. Essa é para ser a extensão máxima dele. E aqui tá praticamente um pouco acima da metade. Ou seja, ele subiria muito mais. Ele fica muito alto. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença também que existe do pé, tá? O pé, como eu falei para vocês, são 3 tamanhos diferentes. E o que é que acontece nesses 3 tamanhos diferentes? A gente sempre vai colocar o peso do pé maior, porque ele sempre vai estar mais afastado do centro, né? Então, na hora de colocar o nosso peso, vai facilitar na hora de distribuir. Ele tem esse formato aqui, que é um pouco mais diferente desse aqui, só que ele poupa espaço, tá? Esse aqui tá no tamanho padrão, assim, para aguentar um peso bom, mas ele é muito aberto. Dá para ver a diferença de um para o outro. Né? Fica bem claro que um é bem mais aberto que o outro. E pela questão de tamanho, como eu falei, aquele ali já chegou na altura máxima. Esse aqui ainda não chegou. E aí é porque eu desci um pouquinho, porque já tinha batido no teto e tô com medo de arranhar o teto. E assim, isso aqui é um pedaço, uma fração do tamanho, tá? Então ele cresce até 3,10 metros. Mas esse teto aqui deve ter mais ou menos uns 2,90 metros, eu acho. Então ainda falta para chegar no teto. E assim, uma qualidade impecável, tá? Impecável, robusto, super firme. Nenhuma reclamação a se falar desse equipamento aqui. Então vamos lá. Eu tô com os 2 tripés aqui, um lado do outro, tá? Eu vou até descer esse daqui para ficar com uma altura parecida, super barulhento, né? Mas tudo bem, faz parte. E a gente vai chegar numas considerações agora que tem que ser faladas, que é sempre importante, tá? Existem vantagens nesse tripé? Existe. A maioria delas são vantagens. Mas nem tudo é perfeito. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma bolsa que caiba esses pés dobrados. Por quê? Esses pés, eles têm uma largura relativamente grande. Então a sua bolsa de transporte tem que ser uma bolsa que comporte esses pés, certo? Paciência. Se você não tiver essa bolsa, não recomendaria você ter esse tipo de tripé, caso você não tenha como transportar ele de forma adequada. Tá bom? Porque você pode avariar o seu equipamento e você perdendo assim um equipamento de qualidade, você por conta de falta de cuidado é muito complicado, tá? Então primeiro veja a forma correta de transportar o equipamento, depois você adquire o equipamento da forma que você precisar. O segundo ponto é, ele montadinho, ele vai tomar um pouco de peso para você. Então tipo assim, isso é um ponto positivo, mas pode ser negativo dependendo do seu setup de luz. Ele é pesado, tá? Mas ele é pesado propositalmente para não ter aqueles problemas de bati, vai cair meu equipamento, ó. A gente baixa, a gente empurra, ó. A gente baixa, a gente empurra, ele vai segurar, tá certo? Ele vai segurar. Agora o problema é, se você tem um equipamento que é leve, não faz sentido você ter um equipamento pesado, tá bom? Você pode ter um outro equipamento de qualidade, como esse tripé aqui, que ele é mais leve, tem uma base boa, né? Mas não é tão pesado quanto esse aqui, tá? Então eu indico ele para equipamentos pesados. Se você tem um equipamento pesado, largo, robusto, você vai usar esse tipo de tripé, tá certo? Essas duas considerações são totalmente opcionais porque ele só tem basicamente pontos positivos. A parte de você conseguir tirar a haste principal facilita muito o transporte dele, então você separa a base da haste, você consegue levar ele de forma separada, facilita muito o transporte. O fato dele ser super robusto facilita, né, e te dá mais segurança para qual equipamento você vai querer colocar em cima dele. E você ainda tem a opção de colocar girafas nele, né? Ele vem com encaixe padrão, né? Aquele encaixe que não tem nenhum parafuso, é só a cabeça retinha. Então você coloca qual equipamento você quiser
né? Basicamente, ele vai comportar todos os equipamentos, fora os encaixes de girafa. Eu indico colocar sempre uma girafa que tenha sentido com o peso do equipamento. Por exemplo, eu tenho uma girafa que eu comprei junto com o tripé igual isso aqui. Só que ela é muito mais pesada que o próprio tripé. Então, assim, fica um pouco meio desbalanceado. E eu acabo tendo que usar o meu contrapeso com a girafa. Sempre eu uso o contrapeso, independente se o equipamento vai ser pesado demais ou não, por questões de segurança, né? Eu não vou arriscar meu equipamento cair no chão de graça. Mas, se você tem um equipamento que por si só já é pesado, isso vai facilitar a não ter a necessidade do contrapeso em todas as ocasiões, tá certo? Então você pode colocar uma girafa, colocar um equipamento um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais robusto e não ter o problema do contrapeso. Agora, o que vale para a parte positiva, vale para a negativa. Ele é pesado. Se você coloca um equipamento pesado, coloca uma girafa, coloca um contrapeso com a girafa e o equipamento pesado, vai ser praticamente impossível você levantar ele sozinho. Porque assim, a gente, né, já tem uma certa dificuldade de subir os equipamentos na mão sozinho por ocasiões de ser pesado alguns tripés. Quando você soma o tripé pesado com a girafa pesada, com o equipamento pesado, fica praticamente impossível de subir sozinho. Com esse tripé que é leve, eu já tenho muita dificuldade. Com o tripé que é pesado, você vai ter 2 vezes mais dificuldade. Então, se for levantar um peso muito grande, saiba que você vai precisar de pelo menos uma ajuda para levantar com segurança, tá? Eu não recomendo levantar muito peso em equipamento sozinho. Mas fora isso, esse tripé ele é maravilhoso. Não tem nenhum problema, não tem rebarba, não tem acabamento mal feito, não tem nenhuma sobra de espaço, então não vai ter aquele problema de folga que nem esse daqui tem quando você balança. Você sente uma folga em algumas regiões, esse aqui não tem isso, tá? Então você vai ter zero preocupação com ele. E é isso aí, galera. Esse foi o review e o vídeo bem resumido do tripé PK-L0082 da Greika. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me apaixonei por esse tripé aqui, lá ele, pelo fato dele ser realmente um tripé de qualidade, robusto, preço muito bom, praticamente não perde nada pro Century, tá? Só que é metade do preço. Então, pelo fato de ser metade do preço, ele tá muito à frente daquele da Century, tá? Caso vocês queiram adquirir esse tripé, você pode encontrar lá no site do DS, Foto e Vídeo, e usando o cupom LTFOTOS, você garante 10% de desconto na sua compra do tripé da Greika, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou desse tripé, e é isso aí, valeu, falou!